Boa noite, meus amores, que já estão aqui no YouTube. Cheguei. Deixa eu ver se o áudio está ok. Pra gente ir. Já vi que tá ok aqui o áudio. Quem tiver aí pode me dizer se estão ouvindo bem. Estão aqui no YouTube. Pronto, já vi que o áudio tá ótimo, graças a Deus. E vocês que chegaram aqui agora, quem puder me ajudar compartilhando esse link, chamando os colegas para vir para aula, eu vou entrar aqui no Instagram para chamar também as pessoas que vão entrar aqui no Instagram. Vamos ver aqui quem vai conseguir acompanhar nossa aula ao vivo. Cíntia, você já está aí, meu amor? Oi, Val, boa noite. Quem vai chegando, vai me dando boa noite aqui, que eu gosto. Pronto. Já adicionei os detalhes aqui no Insta. Pra gente começar. Deixa eu só entrar aqui. Olá, para você que vai assistir essa aula no replay, essa live é para te chamar para assistir a aula que vai ser transmitida também no YouTube com a apresentação de slides, tá? Lourdes, boa noite. Áudio ok, né, meu amor? Muito obrigada. Oi, Cela. Oi, minha gente. Quem tá aí chegando aqui no Instagram, quem quiser ficar assistindo a live aqui do Instagram, tudo bem. Mas quem gostar, né? Quem quiser ter uma experiência. Oi, Raquel! Com a apresentação de telas e quiser vir pro canal do YouTube, que eu preparei umas telinhas, tá? Porque eu sou uma pessoa visual, então eu gosto de fazer isso. Vai ser coisa rápida, tá? Então, o pessoal já tá aqui no YouTube comigo. Quem quiser vir é fácil, é só vir aqui nessa bolinha, que é do meu perfil, clica aqui, vai lá no link que tem na bio, que é no Nutri na Prática Oficial, e vai lá e no canal do YouTube, é só clicar e já vem direto pra cá, pra gente poder começar a nossa aula de hoje, tá bom? Tô muito feliz de estar aqui com você, com vocês que estão aqui no Instagram, com você que tá aqui no YouTube comigo, muito feliz, tá? Da gente retomar nossas aulas pockets. Estava me recuperando de uma chikungunya, mas já estou, assim, diria que quase 100%, não estou 100% ainda, mas para dar aula eu sempre tô muito feliz e animada. Então vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é um tema simples. Sim, eu vou dizer para vocês, é um tema simples, claro, mas que eu recebo muitas mensagens. Eu acho tão legal isso, né? Várias colegas nutricionistas que me mandam mensagem perguntando, né? Sempre quando precisam de alguma referência relacionada a idoso, relacionada à avaliação nutricional, né? Aí elas vêm falar comigo. E IMC é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Tati, o IMC para idoso é o mesmo de adulto? E a resposta é não, tá? Existe uma referência de IMC própria para idosos. E é isso que a gente vai falar na nossa aula Pocket de hoje. Antes de começar a nossa aula Pocket, eu vou só me apresentar para você que está aqui a primeira vez, né? Eu sou Tatiane Mello, sou nutricionista,
já trabalho com nutrição clínica hospitalar há mais de 7 anos dentro de UTI e atendo idosos em todos os níveis de complexidade há mais de 13 anos. E é exatamente essa experiência prática, gente, que eu sempre senti necessidade. Um beijo, Bárbara. Que honra ter você aqui comigo, meu amor. E eu sempre senti essa necessidade, né? Quando eu estava ainda na faculdade, eu tinha professores que tinham só teoria e professores que tinham teoria e prática. E para mim ficou assim nítido naquele momento como era diferente a aula do professor que tinha prática. Porque o professor que tinha prática, ele trazia situações reais, ele trazia condições que aconteciam na prática, que muitas vezes fazia com que a gente tivesse que direcionar o raciocínio da teoria de uma forma diferente, tá? Então, naquele momento eu percebi, bom, eu quero ser professora. Eu me lembro como hoje eu estava no PAC, que é o Pavilhões de Aula do Canela, da UFBA. Quem já estudou na Universidade Federal da Bahia vai identificar. O PAC, né, Pavilhões de Aula do Canela, da UFBA, ele fica do lado da Faculdade de Administração e fica em frente ao Instituto de Ciências da Saúde e da Faculdade de Medicina da UFBA, tá? E aí eu me lembro como hoje eu estava lá sentada numa sala do PAC, lá do Pavilhão de Aula de Canela, assistindo uma aula sobre nutrição interal e eu tive aquele insight. Eu falei, bom, eu quero ser professora. Isso para mim eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria ser professora. Beijo, Nivinha. Saudade de você, meu amor. E eu falei, bom, mas eu não quero ser uma professora que vem aqui só vomitar teoria, porque hoje em dia, com a facilidade que a gente tem com a internet, com o YouTube, todo mundo com o Google, né? Vai lá, rapidamente a gente acha referências, a gente tem acesso fácil, né, aos melhores artigos, se a gente souber pesquisar. E aí eu falei, bom, a teoria é muito mais fácil, tá? Vai depender da forma como você pesquisa, da gente ter acesso. Mas a prática é só quem vai para o campo de batalha. E eu fui direcionada para isso. Tanto que eu organizei minha vida. Primeiro eu vou fazer a residência, porque eu quero viver essa experiência prática no hospital, tendo um professor me supervisionando. Inclusive, Nivinha foi minha R2, né? Eu aprendi muito com Nívia. E depois eu vou fazer o mestrado, porque eu quero ensinar essa prática e teoria juntas. E com esse objetivo, eu criei o projeto Nutri na Prática, que algumas pessoas já conhecem. E essas aulas pockets fazem parte desse projeto. É a minha contribuição de forma gratuita, voluntária, para os profissionais da área de saúde, nutricionistas, que atuam dentro do hospital. O efeito, né? Foram tantas emoções na residência. Só vai ter que ser uma aula só para eu contar emoções de residência para quem gosta desses babados de como é que fala? Dos corredores, né? E também dos bastidores. Então, aí surgiu o projeto Nutri na Prática, já depois, né, que eu já estava no doutorado, que veio esse projeto, e eu tô muito feliz com ele e vamos caminhar com ele, tá? Então, eu tenho encarado o projeto Nutri na Prática, gente, como um trabalho, tá? Isso aqui pra mim é um trabalho. E eu me sinto muito feliz de trabalhar ensinando, ok? Então, vamos lá. Essa sou eu, Tatiane, professora nutricionista e que venho colaborar com vocês aqui com essas aulas pockets gratuitas, com conhecimento de qualidade. Quem desejar receber
os slides da aula Pocket e os materiais que eu uso, os artigos, que eu sempre me baseio em artigos, porque minha meta é nutrição baseada em evidência, ok? E é só entrar no grupo VIP, aqui também na minha bio do Instagram, clica na bolinha, lá vai ter assim, ó, grupo VIP exclusivo. Clicou, já vai cair direto no grupo do WhatsApp, que é lá onde eu compartilho todos esses materiais para vocês com exclusividade, tá bom? Porque eu mato a cobra e mostro a cobra e o pau que eu matei a cobra. Tá bom? Essa é a minha meta. Então, vamos lá, gente. Chega, o pessoal do YouTube aqui já deve estar cansado de ouvir. Então, vamos lá, meus amores, para o que de fato interessa, direto ao ponto. MC para idosos dentro do hospital. Qual a referência mais atual? Gente, rimou. Eu não tinha me dado conta. Olha só que lindo. Rimou. Então, vamos lá. Olha só, antes da gente falar, né, dessa referência mais atual, eu acho que é importante a gente falar de algumas teorias relacionadas ao MC, tá? Isso para quem está começando é importante, para quem já está muito tempo na caminhada, eu acho que vai ser legal fazer essa revisão também. Pensando em MC para idosos, gente, olha só. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos países industrializados, né, que são praticamente todos, os indivíduos tendem a apresentar, existe uma tendência de a gente aumentar o MC a partir da meia-idade. E aqui eu vou abrir um parêntese, tá? Para você que está aqui me assistindo no YouTube, para você que está me assistindo no Instagram, a meia-idade mudou, tá? Quando eu falei meia-idade, se você pensou em 30 anos, você está desatualizado. Meia-idade não é mais 30 anos, porque a expectativa de vida do brasileiro está em quase 80 anos aproximadamente, tá? Aí tirando os percalços das questões aí que a gente tem vivido, né, do aumento da mortalidade por conta da pandemia, mas a nossa meia-vida é em torno de 40 anos. Então, a partir de em torno, né, dos 40 anos, a gente tende a ter um aumento do MC. Tati, por que isso acontece? Olha só, existem várias possíveis explicações para esse aumento do MC. Eu vou dizer para vocês as explicações mais baseadas na ciência, que é justamente o que os pesquisadores trazem, que principalmente está relacionado a alterações hormonais, tá? No caso da mulher, a menopausa, e não são todas as mulheres que têm indicação de fazer, né, reposição hormonal, mas é importante consultar o médico. E por conta de várias questões relacionadas à presença de doenças crônicas, às vezes a redução da massa muscular, isso também desacelera o metabolismo da pessoa e faz com que o MC vai aumentando. Então, a partir da meia-idade, esse MC vai aumentando. E ele se mantém estável entre os 65 anos, né, até por volta dos 65 anos nos homens, e nas mulheres a partir dos 75 anos que ele vai estabilizar. Então, veja bem, segundo a ciência, nós mulheres temos uma tendência a aumentar o MC até os 75 anos. Tati, por que isso é importante para o nutricionista? Gente, isso faz toda a diferença. Quando você, nutricionista, tem essa noção dessas mudanças que são da fisiologia do envelhecimento, você consegue pensar numa conduta muito mais segura, tá? Muito mais viável e adaptável à questão do idoso. Beleza, Tati. Para aí as alterações do MC no processo de envelhecimento? Não para aí. Então, a gente vai numa curva que vai subindo, os homens até os 65, as mulheres até os 75 anos. E depois disso, gente, cai. O MC no processo de envelhecimento, ou seja, os idosos mais longevos, né, que algumas pessoas podem chamar de longevos, mais idosos, depende da referência, vai ter uma redução nessa medida, ou seja,
é um processo que ocorre naturalmente. A gente vai aumentando, sobe a curva, aí quando vai chegando nessa idade, essa curva de MC começa a diminuir, de peso, tá? Principalmente, peso do idoso começa a diminuir. Beleza? Então, essa é uma das teorias importantes. Outra coisa que é extremamente importante, e eu trouxe essa figurinha aqui para vocês verem. Quem quiser vir ver as figurinhas que eu coloquei, é só vir para cá pro YouTube, clicar nessa bolinha aqui, vai lá no Linktree e vem pro canal do YouTube ver as imagens que eu tô colocando aqui. Olha só. Então, aqui, minha gente, olha, isso aqui eu tenho de um lado uma pessoa adulta e do outro lado dessa caixinha aqui uma pessoa idosa. Olha só o que acontece. Veja aqui, o quadrado verde, que significa tecido osso, de ossos, né? Tecido ósseo, ele diminui no processo de envelhecimento. E a gordura, que é esse quadrado cinza, olha como aumenta. Aumenta bastante no processo de envelhecimento. Músculo diminui e água diminui. Então, quando a gente vai falar assim, massa magra, que massa magra, gente, é diferente de massa muscular em relação à definição, em relação a, inclusive, algumas fórmulas de estimativa. Então, massa magra é tudo que não é massa gorda. Então, massa magra inclui água, músculo, osso e o músculo esquelético, que é inteiramente somente a massa muscular. Então, a gente tem essas alterações importantes na composição corporal, que acontecem no processo de envelhecimento. E eu vou falar sobre isso detalhadamente na imersão de nutrição da 3ª e 4ª idade, onde eu vou explicar todas as alterações fisiológicas do envelhecimento humano, especialmente aquelas que afetam direta e indiretamente a conduta nutricional e a avaliação nutricional, tá? Então, esse conteúdo bem completo eu vou explicar lá. Mas como o nosso foco aqui é MC, então eu trouxe aqui pra gente falar do MC. E Tati, isso aqui tudo é importante por quê? Primeiro que outra coisa importante, gente, que acontece no processo de envelhecimento é a diminuição da estatura. À medida que vamos envelhecendo, vamos encolhendo. E esse encolhimento, esse encurtamento que está relacionado com várias questões, né? Então, as vértebras, elas começam a desidratar também, elas começam a ficar mais curtas, né? O líquido entre as vértebras diminui, a gravidade que atua, tá? Além disso, tem alterações no arco dos pés, né? O pé que era curvadinho, ele vai ficando mais plano. E tudo isso vai fazendo com que a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai diminuindo de tamanho. E essa diminuição de tamanho varia. Eu sempre troco essas palavras. De 0,5 até 2 centímetros de redução a partir dos 60 anos. E podendo ficar muito mais intenso quando ultrapassa os 80 anos. Tati, a gente é escravo disso, então eu vou... Se eu não posso fazer nada para poder impedir esse encurtamento, impedir, a gente não vai conseguir impedir, porque é um processo natural, fisiológico, mas a gente pode, sim, retardar esse encolhimento, tá? E diminuir ele ao mínimo possível, como fazendo atividade física, né? Então, eu acho que quem já deve, alguma pessoa que tem ainda avô e avós, né, vivos, ou que já observou algum idoso caminhando pela rua, já deve ter visto essa curvatura, né, que às vezes eles fazem na coluna. Isso está relacionado à diminuição da estatura também. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês lembrem agora da fórmula, a formulazinha do MC. Peso
dividido pela altura ao quadrado. Quanto maior for a minha altura e o mesmo peso, vai ser menor meu MC. Mas quanto menor for a minha altura e o peso, vai ser maior o meu MC. Então, eu quero que vocês pensem logicamente. Então, se eu pegasse um peso de uma pessoa de 30 anos e o mesmo peso dessa pessoa com 80 anos associado ao encurtamento da altura, o MC dessa pessoa vai aumentar. Só para vocês, eu tô dando esse exemplo hipotético, só para vocês entenderem o raciocínio comigo. Por que que o MC, ele é um parâmetro que é bem, eu vou dizer assim, vulnerável para a gente usar no processo de envelhecimento. Ele sozinho, de hipótese alguma, tá? No processo de envelhecimento. Então, em relação a isso, a gente precisa saber dessas questões até para entender que o MC ele tem essas limitações. Primeiro que, pensando que o idoso tem uma distribuição corporal totalmente diferente e que essa gordura aumenta, esse MC ele não vai te dizer às custas de quê? Do que é. No adulto ele já não diz. E no idoso é pior ainda, porque a gente pode ter outras alterações importantes, tá? Então, essa é uma das teorias importantes em relação ao MC. Vamos aos pontos de corte. Gente, eu achei um artigo, achei bem interessante este artigo, e ele faz uma comparação de todos os pontos de cortes, os diferentes pontos de corte para idoso, de avaliação do MC, do período de 1991 até o período 2005, tá? Então, é um período, né, um intervalo considerável. E aí a gente tem aqui, ó, 5 referências diferentes para o MC. E a primeira, veja que a primeira de 1991 só tinha um parâmetro para mulher e homem, que era, você não conseguia avaliar baixo peso no idoso, nem eutrofia, era só excesso de peso ou não. E essa referência, ela era baseada apenas, né, nessa questão do aumento do MC durante o envelhecimento. Só que a gente sabe, com avanços das pesquisas, que o MC ele não só aumenta, ele diminui também, né? E a gente tem o idoso que tem um risco de desnutrição, e no hospital isso é maior do que dos idosos de ambulatório, de consultório. Quando a gente vai para instituições de longa permanência, né, que são os abrigos, né, as casas, as moradias para idosos, isso ainda é pior em relação à desnutrição. Só que o processo de envelhecimento, assim como todas as outras faixas etárias, a gente também estão passando pelo processo de transição nutricional. Então, a gente também está aumentando muito o excesso de peso e obesidade em idosos, tá? Aí vem uma outra referência, depois de 1991, vem a de 1994, que é uma que todo mundo conhece, que é Lipschitz, né? Lipschitz, que é uma das referências mais utilizadas em artigos científicos, que é aquele que tem um intervalo de menor que 22, baixo peso no idoso. De 22 a 27, o idoso tá eutrófico, segundo o MC, tá? E, gente, MC, a gente fala, a interpretação de MC é eutrofia, não é bem nutrido, tá? A gente não pode dizer que só porque o MC tá adequado, o idoso tá bem nutrido. Aí é uma outra discussão. Então, de 22 a 27, adequação. E acima de 27, excesso de peso
ou sobrepeso. Essa é a referência de Lipschitz. Aí tem a Organização Mundial de Saúde, que fez o quê? Em 1998, pegou a mesma referência de adulto e aplicou também como uso para idosos. E aí tem essa possibilidade também de a gente usar, que são os mesmos pontos de corte de adulto. Menor que 18,5, baixo peso. De 18,5 a 25, eutrofia. A única diferença é que é 24,9, né? Então, a gente pode colocar assim, menor que 25, até 24,9. De maior ou igual a 25 até 30, até 29,9, excesso de peso. Maior ou igual a 30, obesidade. Também pode ser utilizada para idoso, tá? E a OPAS, que é uma das referências também muito utilizadas, né? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi publicada em 2002, que traz um ponto de corte mais diferenciado, que é menor ou igual a 23, é o idoso com baixo peso. De 23 a 28, eutrofia. Maior ou igual 28 a 30, obesidade. Ou desculpe, maior ou igual a 28 até menor que 30, sobrepeso. E maior ou igual a 30, obesidade. O que esse aqui muda em relação ao de adulto? Que o parâmetro para desnutrição relacionado ao IMC é menor ou igual a 23, tá? E de 23 a 28, sobrepeso. Veja que o intervalo, ele é um pouco maior, justamente pensando nessas alterações do processo de envelhecimento. E tem uma outra referência que esse artigo fala, mas que é muito pouco utilizada na prática clínica, que é essa de Harris e Haboubi, que foi de 2005 essa publicação, que é menor que 24, baixo peso, de 24 a 27 adequado e maior que 27, sobrepeso. Mas eu trouxe aqui só para fins de didática mesmo, de ilustração, para vocês verem quais são as referências que são citadas para idosos. Mas quando a gente vai falar da prática clínica, gente, a gente vai falar, eu trouxe aqui alguns artigos para a gente ver, olha só. Primeiro que eu trouxe aqui, esse foi o artigo de Lipschitz, né, que foi um artigo publicado por ele sozinho, que é um artigo muito citado, né, uma referência mesmo consolidada, que aqui traz aquela referência de menor que 22, de 22 a 27. E foi do departamento da Universidade de Arkansas, em Portugal, tá? E eu vou falar a população justamente porque a gente vai chegar em uma análise importante que eu vou trazer para vocês terem esse raciocínio crítico, tá? Não é só seguir com cabresto, não. Eu quero que vocês entendam o porquê. Então, tem esse artigo aqui que foi publicado pela Universidade Federal de Porto Alegre, do Departamento de Nutrição dessa Universidade Federal, que traz o seguinte: avaliação antropométrica em idosos. Aí traz estimativa de peso e altura e concordância entre classificações de IMC. E eu achei bem interessante esse artigo e ele usa só 2 parâmetros daquele que eu falei para vocês naquele outro artigo, do 5, né? Ele compara Lipschitz com o MC pela OMS, que é o mesmo MC para adulto. E aí ele faz aqui uma tabelinha de comparação: baixo peso, eutrofia, sobrepeso / obesidade 1 e 2. E eu vou explicar para vocês, olha só. De acordo com o MC da OMS, 2 idosos foram classificados como baixo peso, enquanto o MC, pela classificação de Lipschitz, classificou 21 idosos, tá?
ou seja, aumentou muito, né, esse percentual de baixo peso pela Lipschitz. Lembrando que Lipschitz, o baixo peso é menor que 22, enquanto da OMS é menor que 24, desculpe. E eutrofia, enquanto a OMS classificou 63 idosos como eutróficos pelo padrão da OMS, a Lipschitz classificou 69, um pouquinho a mais. E em relação a sobrepeso e obesidade, enquanto a OMS classificou 66 idosos, Lipschitz classificou apenas 41. E o que esse artigo ele conclui? Ele conclui o seguinte, que o parâmetro Lipschitz, ele é muito mais, eu ia falar muito mais melhor. Ele é melhor, ele se mostrou melhor para identificar idosos com baixo peso, diferente da classificação da OMS, que se mostrou melhor para identificar idosos com sobrepeso e obesidade. Isso aqui é interessante mostrar, e ele fez um teste de concordância, né? O nome dessa tabelinha aqui é concordância, e o artigo na íntegra eu vou mandar para vocês que estão no grupo VIP, eu vou mandar para vocês todos esses artigos que eu tô usando aqui na aula, tá? Aí ele fez um teste de capa, que é um teste estatístico que compara diagnósticos de diferentes metodologias numa mesma população. Então, esse teste ele serve para dizer, será que um MC do método OMS está concordando com o MC do Lipschitz? É isso que esse teste faz. E ele deu um resultado que significa concordância média. Esse teste capa, ele é interessante, eu usei ele no meu trabalho de conclusão da residência para comparar diagnósticos, e quando ele dá 0, significa que é nenhuma concordância, e 1 é a concordância perfeita, significa dizer que se eu usar um ou outro, tanto faz, eu não vou ter prejuízo no diagnóstico, mas não foi o que deu aqui de resultado nesse artigo, tá? E é interessante eu trazer essa informação para vocês. Lembrando que aqui é nutrição baseada em ciência, sempre. E aí ele colocou aqui aquela conclusão. Primeiro que eu achei interessante que, olha só, esse artigo, ele foi feito, né, numa unidade hospitalar do Rio Grande do Sul. E esse artigo, ele mostrou que o MC médio encontrado foi de 25,5, ou seja, a maioria dos idosos tinha um MC de 25,5. Isso quer dizer que a maioria desses idosos tinha um MC que estava acima da média, certo? Se a gente for 25,5, se a gente for usar o padrão da OMS, já é sobrepeso e obesidade. E já o Lipschitz, 25,5, ainda está dentro do intervalo de eutrofia, que é de 22 a 27. Então, gente, isso aqui é uma coisa assim que é interessante a gente fazer essa discussão, porque depende da população que a gente vai usar, a gente vai ter um resultado diferente. E continuando aqui, eu trouxe aqui a referência que eu particularmente mais gosto, que é da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que esse OPAS, né, essa Organização Pan-Americana de Saúde, que funciona como se fosse uma secretaria da Organização Mundial de Saúde para a América Latina. E essa OPAS, ela faz parte, ela inclui o estudo SAB, que é Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que é uma pesquisa enorme que é realizada também no Brasil. E São Paulo é o local onde foi coletado a amostra dos idosos. Tati, por que você está me contando isso? Por quê? Porque a OPAS, a referência da OPAS, de todas as referências que eu trouxe para vocês hoje, é a única referência que foi feita
considerando população brasileira, população americana na amostra. E isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que cada população tem uma características diferentes, nos Estados Unidos a população tem uma característica diferente, em Portugal, na China e por aí vai. A estrutura corporal é diferente. E é claro que quando a gente vai fazer um ponto de corte que é baseado na população que tem a nossa característica, eu acho mais seguro, é mais fidedigno a gente utilizar como ponto de corte essa referência, tá? Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela trouxe aqui essa referência que eu já mostrei para vocês na tabela, mas estou colocando aqui novamente. Menor que 23, baixo peso, de 23 a 28, normal, e menor que 30, sobrepeso, e maior ou igual a 30, obesidade. Oi, Lécia! Um beijo, minha querida! E isso aqui eu botei ali 2001, 2002, 2003, porque existe, Tati, a OPAS é 2001, 2002 ou 2003. A publicação original é de 2001 e as outras publicações seguem 2002, 2003. Então, o livro Sabe, que foi o livro que eu usei para colocar esse print aqui para vocês, ele foi publicado em 2003, tá? E eu tenho essa referência e vou passar para quem estiver no grupo VIP, que é o grupo onde eu vou disponibilizar os materiais da aula, tá certo? E os slides eu já mandei, né? Você que tá aí no grupo VIP já deve ter recebido os slides dessa aula, né? Essas telinhas aí com as observações, tá? E aí, para finalizar, né, essa perguntinha aqui, Tati, qual é o melhor para uso na prática clínica? E eu vou dizer para vocês, né? Eu acho que eu já acabei respondendo essa pergunta. Como eu disse para vocês, como pesquisadora e como estudiosa da área de envelhecimento humano, que também sou, eu prefiro usar sempre o da OPAS. Só que eu entendo, assim, falando em relação à publicação, por exemplo, quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que foi envelhecimento, que eu estudei obesidade sarcopênica em idosos. E eu fiz uma comparação de diferentes métodos, né? Então, eu comparei obesidade pelo MC, obesidade pelas pregas, obesidade pela bioimpedância, obesidade pela circunferência da cintura, né? Obesidade central. E eu utilizei como classificação para obesidade a referência da OPAS. Mas, como é uma referência que os pesquisadores ainda não utilizam muito, até pela dificuldade de se comparar, gente, porque quando a gente faz um trabalho, uma pesquisa científica, a gente tem que comparar os nossos resultados com os resultados que já estão publicados. E aí, por exemplo, eu não posso comparar vou dar aqui um exemplo bem grotesco, eu não posso comparar uma maçã com laranja, porque são coisas completamente diferentes. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma comparação da laranja pera da laranja Bahia. São dois tipos de laranja, certo? Com algumas coisas diferentes. Mas isso que eu tô tentando explicar para vocês é que aí na ciência a gente ainda tem essa limitação, mas na prática clínica hospitalar, eu recomendo que você, nutricionista que atua em hospital, quando você for fazer a interpretação do IMC para o seu paciente idoso, utilize a referência da OPAS, tá? E quem tiver dificuldade de encontrar, quem vai assistir depois no Instagram, pode me pedir via direct que eu mando para vocês o link de acesso às referências, tá? E quem tá no grupo VIP vai receber já as referências em PDF. Tati, como eu faço para participar do grupo VIP? É muito fácil, é só vir aqui nessa bolinha, que é do meu perfil, clicou, vai lá no link que tem lá, Linktree, Nutri na Prática Oficial, clicou lá,
E é só clicar grupo VIP exclusivo e já vai cair direto no grupo do WhatsApp, que é onde eu vou colocar todos esses materiais, os links das aulas exclusivas. E é um grupo fechado, só para vocês ficarem tranquilos. Então não tem bom dia, boa tarde, boa noite e nem mensagens de conversas paralelas, tá? É só um grupo para a gente compartilhar mesmo conhecimento. E é isso, deixa eu ver aqui a minha galerinha do YouTube, deixa eu ver quem é que tá aqui. Quem sobreviveu. Olha só. Meus amores, ficou alguma dúvida, gente? Quem tem alguma dúvida, quem tem alguma pergunta, coloca aqui pra mim. Você que tá aqui no YouTube ou você que tá aqui no Instagram também. Ficou alguma dúvida? Valeu a pena para você assistir essa aula de hoje? Eu gostaria muito de saber se valeu a pena para você ficar aqui comigo essa meia horinha aqui, conversando sobre MC para idosos, tá? E até para vocês mesmo, né? Para validar esse tempo de vocês aqui investindo no aprendizado. Então, para mim é muito importante e para vocês também, para validar. Enquanto as pessoas vão respondendo. Valeu, Carol! Carol, você já está participando do grupo VIP. Obrigada, minha querida. Ai, que legal. Cíntia colocou. Esclarecedor e objetivo. Sempre vale a pena. Ai, Cíntia, você é uma maravilhosa. Érica colocou maravilhosa aula. Lourdes. Oi, Lourdes, eu falei com você hoje, não foi no direct que eu te passei o link? Que bom te ver aqui, foi muito bom, valeu super a pena. Venha mais vezes, tá? Val colocou que sim. Muito obrigada, gente. Fico feliz de poder ajudar. Super claro, né, Érica? Graças. Ai, que coisa boa. Elaine também colocou. Valeu super a pena, valeu muito. Amei a aula. Ai, vocês são fofíssimas. Ah, já tá por lá. Ai, que coisa boa. Eu que agradeço, né, de vocês permitirem da gente fazer essa troca. Ah, Alessandra, que bom. Muito obrigada. Fico feliz que vocês gostaram e que eu pude contribuir, tá? Eu fico muito feliz, mesmo. Parece até repetitivo, né? Mas eu fico felizona de poder ajudar, porque eu sim, o que eu faço de compartilhar, gente, era o que eu gostaria de ter tido acesso fácil na época em que eu estava atuando dentro do hospital, na época que eu estava como residente. A gente sempre tinha muitas dificuldades, era só ali focado no preceptor, e o preceptor que também é nutricionista de serviço, então às vezes ele fica sobrecarregado, não consegue dar muita atenção para a gente dentro do hospital enquanto residente, né? Imagine para quem está fazendo estágio de nutrição clínica, às vezes fica muito mais difícil o acesso à informação. E para quem já está atuando na prática, às vezes não tem nem tempo, né, de buscar. Então, por isso que o objetivo é fazer essas aulas bem rapidinhas. Então, muito obrigada, meninas. E a gente se encontra, então, na próxima... Eu acho que essa semana ainda vai ter aula pocket. Eu vou divulgar o dia para vocês, tá? Com mais temas. Sempre vai ser temas relacionados a envelhecimento, nutrição e envelhecimento, ou nutrição interal, nutrição oral, que é a minha expertise, tá bom? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E é isso. Quem quiser dar uma olhada lá, né? Ô, Jéssica, um beijo, minha querida. Fico sempre feliz em poder ajudar, né? E quem tiver interesse e quiser saber a programação da imersão Nutri na Prática, gente, que também é uma mentoria em grupo. Quem é minha aluna sabe disso. A gente faz muitas trocas dentro do grupo. Tem nutricionistas de vários hospitais, né? De todo lugar do Brasil. Então, são hospitais grandes, pequenos, e as dúvidas desde dúvidas da prática clínica, como dúvidas de protocolos, dúvidas relacionadas
condutas, né? Então, a como lidar com a equipe multiprofissional. Então, a gente troca muito isso no nosso grupo, Imersão Nutri na Prática. E quem tiver interesse, aqui no YouTube, tá aqui o link fixado. Vocês podem ir lá olhar a programação, ver se interessa para vocês e aproveitar esse valor que ainda tá um valor super, super em conta, né? E para você que tá aqui no Instagram, que vai assistir aqui no Instagram, na minha bio tem lá Imersão Nutri na Prática. Você pode clicar e dar uma olhada na programação. Lembrando, gente, que isso aqui também é um trabalho, né? A gente se vira como pode. Então, eu estou aqui monetizando, sim, claro, não vou mentir para vocês, o meu conhecimento, mas a gente sabe que vivemos uma sociedade capitalista, então precisamos pagar boletos e eu não vou mentir para vocês. Então, eu venho aqui, troco sim com vocês, mas quem quiser, quem se sentir interessado, é só ir lá, olhar a programação da Imersão Nutri na Prática e se transformar na minha aluna de verdade, vir participar do meu time, vai ser maravilhoso, tá bom? Até a próxima, espero vocês aqui comigo na próxima, tá? E eu vou divulgar direitinho antes. Um cheiro, meus amores, é sempre revigorante para mim estar com vocês. Tchau, meus queridos. Elisete, que chegou agora. Vai ficar salva, tá? Israelita também. Você é Dris Lívio, que chegou também agora. Vou deixar salva aqui a live no Instagram e também no YouTube. Quem quiser assistir com a apresentação de telas, né? Que eu faço umas telas, porque eu sou muito visual. E os meus alunos também me dizem que aprendem melhor quando escuta e vê as imagens que eu coloco. Então, se você que tá aqui no Instagram quiser ter essa experiência, é só ir lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!